Concordam comigo que feito é melhor que perfeito? Então, a persistência leva à perfeição, ao aprendizado, à melhoria contínua. E tudo isso faz parte de um sistema de gestão da qualidade, a melhoria contínua em todos os processos, em todas as atividades. Então, o nosso tema, o nosso nicho é a gestão da qualidade. Um nicho amplo que abrange a todo tipo de empreendimento, a qualquer tipo e tamanho de empreendimento. Seja uma indústria, um comércio, prestação de serviço, empresa pública e privada, nós podemos e devemos implantar um sistema de gestão da qualidade, certo? E hoje a gente vai encerrar o nosso temão, gestão de risco. É um processo amplo, né? Gestão de risco é um processo amplo, mas que quando a gente segue um método, as etapas, fica muito fácil de fazer. Eu posso fazer, você pode fazer. E hoje a gente quer fechar com chave de ouro a nossa live sobre gestão de risco, sobre o fluxo da gestão de risco. Nosso temão, gestão de risco. Essa é a nossa live de encerramento sobre esse tema de gestão de risco, né? Um processo tão importante para as nossas organizações, para qualquer tipo de organização. Você já iniciou a fazer a gestão de risco no seu trabalho, na sua atividade? Conta para mim aqui se você já iniciou, já faz, já tem o costume de fazer, né? Lembre-se, feito é melhor que perfeito. A gente vai aprimorando. Tudo que é novo, no início não sai tão bem, mas a gente vai aprimorando, aperfeiçoando. Isso em qualquer atividade, em qualquer segmento. As duas últimas etapas do processo de gestão de risco, que é a quinta etapa, tratamento do risco, e a sexta etapa, que é o monitoramento do risco. Então, nós vamos entender o que é o tratamento e como a gente faz o tratamento do risco. Tratamento do risco. Lembrando vocês do que é o risco. Vamos recapitular aí o que é o risco? O risco é o efeito da incerteza sobre os nossos objetivos. Será que nós vamos alcançar nossos objetivos? Se e quando vamos alcançar, né? Então, o efeito é um desvio de uma expectativa que pode ser positiva ou negativa. E a incerteza é uma falta de conhecimento, uma falta de informação sobre um evento. Então, o risco é isso, é o efeito da incerteza sobre os nossos objetivos. Então, a gente estabelece objetivos e corre atrás deles para alcançá-los. Você tem objetivos? Ou você tem sonhos? Os objetivos, os sonhos, todos nós precisamos ter sonhos, não é mesmo? Todos nós. Os sonhos alimentam a alma, não é isso? Os sonhos alimentam a alma. Então, a gente precisa sonhar, mas não apenas sonhar. A gente precisa efetivar nossos sonhos, ou seja, colocar no papel, né? E transformá-los em objetivos. O momento que a gente coloca o nosso sonho no papel, ele vira um objetivo. E a gente estabelece quando a gente quer atingir esse objetivo e quanto a gente quer, o que a gente quer atingir, certo? E o risco, a gestão de risco, vem justamente para a gente ter sucesso no atingimento do nosso objetivo. Então, um objetivo, a gente está no ponto A, quer ir para o ponto B. E o que vai acontecer durante o caminho? Quais são os riscos que podem nos impedir de chegar até o nosso ponto B, que é o nosso objetivo? Então, a gestão de risco vem para que nós possamos tratar os riscos que podem nos atrapalhar na caminhada rumo e ao atingimento do nosso objetivo. Então, por isso que a gente precisa fazer a gestão de risco, seja em qualquer tipo de atividade, em qualquer tipo de empreendimento, tá? No seu empreendimento, no meu empreendimento, no nosso empreendimento, a gente deve fazer a gestão de risco. Então, nós vamos entender como a gente faz o tratamento do risco.
Vamos ver na prática, com exemplos práticos, né? Vamos ver alguns exemplos mais usuais na vida mais cotidiana, mas nós vamos ver vários exemplos de empreendimentos do mundo corporativo, para que você possa se situar também no seu empreendimento, no seu processo, enxergar que isso tudo faz sentido em qualquer organização, em qualquer atividade. Certo? Vamos comigo então? Vamos lá. Além do tratamento do risco, a gente também vai vai falar sobre a última etapa da gestão de risco, que é o monitoramento. Ou seja, depois que a gente implementou todo o fluxo do processo, a gente precisa monitorar e dar continuidade. A gente sempre fala que o difícil não é implementar um procedimento, um processo, uma atividade. O difícil é manter aquele padrão, né? Aquela padronização. Então, o monitoramento é para que a gente garanta a atualização e melhoria contínua do fluxo da gestão de risco, tá certo? Interesse nesse tema tão importante e relevante, principalmente nesse cenário atual, esse cenário que há um ano a gente está vivendo, cenário de pandemia, onde muita coisa mudou muito rápido e nós precisamos nos ajustar ao novo normal. O que foi o ajuste ao novo normal? O que foi o ajuste à pandemia? Foi a gestão de risco. Saiu a normalidade, a zona de conforto, onde nós estávamos seguindo tranquilamente, de repente sucumbiu. E nós tivemos que organizar, planejar novas formas de fazer nossas atividades, novas formas de vender nosso produto, de oferecer nosso serviço, novas formas de manter as nossas atividades. Algumas empresas, alguns tipos de empreendimentos foram muito mais afetados do que outros, mas todos os tipos de empreendimentos sentiram muito o efeito da pandemia. O efeito da pandemia que é um fator do cenário externo, né? É uma ameaça ou uma oportunidade, aquilo que a gente não consegue atuar diretamente sobre, mas nós temos que nos preparar para saber como encarar, como continuar com as nossas operações. Certinho? Faz sentido para vocês isso? Vamos lá, já relembramos o conceito do risco, né? E aí a gente tem dois tipos de riscos. Também recapitulando para vocês, né? Nós temos os riscos negativos. Quando a gente fala risco, parece que todos eles são negativos, mas tem riscos negativos e os riscos benéficos, aqueles que podem fazer bem à nossa organização, certo? Compreende? Concorda com isso? Não, riscos negativos são as ameaças do cenário externo e as fraquezas da nossa organização no cenário interno. Tudo bem? Agora, riscos benéficos, quais são eles? Existe realmente, Márcia, riscos benéficos? Você concorda que nós temos riscos benéficos que podem ser benéficos? Quais seriam estes riscos benéficos? Suzana concorda, sim, isso mesmo, né? Temos riscos benéficos, que são as oportunidades. Também no cenário externo, por exemplo, a pandemia foi uma ameaça para todos os empreendimentos? Não. A pandemia significou oportunidade para muitas organizações, para muitos empreendedores que souberam aproveitar essas oportunidades, que viram no momento de crise um momento de oportunidade. E também as nossas forças no cenário interno, né? A nossa organização, o que a gente já faz bem e o que a gente pode potencializar. Isso são riscos benéficos, que são as oportunidades e as nossas forças. E a gente vai potencializar. Então, a gente trabalha com riscos positivos e negativos. A gente vai definir um tratamento para ambos os tipos de riscos, tá certo? O que é o risco? O que você acha que é o risco? Não, que é o tratamento do risco. Márcia, tratamento do risco, o que é e como é que a gente faz o tratamento do risco? Você tem ideia?
Muito bem, isso aí. Tô gostando de ver os comentários, né? Isso aí, estão em sintonia, né? Muito em sintonia com o nosso tema, até porque essa é a realidade de cada um de nós, tá? É nossa realidade, minha, sua, nossa realidade nesse mundo pandemia. E o que será o mundo pós-pandemia? Quantas mudanças e quanta adequação e tratamento de riscos a gente precisa fazer previamente para o mundo pós-pandemia, certo? Então, o tratamento do risco é simplesmente o processo de modificar o risco. Anote aí, tome nota no caderninho de vocês, né? O risco o tratamento do risco é o processo de modificar o risco. Como assim modificar o risco? Nós temos algumas formas de modificar o risco. Ah, George, Eva aderiu também. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Satisfação, alegria tê-los aqui, tá? Então, como é que a gente faz o tratamento do risco? Vocês lembram do leão no zoológico? O leão no zoológico, ele é perigoso. Então, se expor ao leão é um risco. Mas o leão, ele está o quê? Enjaulado. Então, o risco está controlado. Você pode ir para o zoológico, visitar o zoológico, levar seus filhos pequenos, que não tem risco nenhum, porque o risco foi tratado. O risco foi tratado, ele foi controlado. O leão está enjaulado. E isso que a gente precisa fazer com os riscos do nosso empreendimento. Os riscos do nosso negócio, nós precisamos controlar, enjaular, enclausurar. Porque eu vou contar uma coisa para vocês. Na maioria das vezes, a gente não consegue eliminar o risco. É muito complexo, gente, conseguir eliminar um risco. E a gente não precisa, de fato, eliminar o risco. A tratativa do risco nos permite que a gente possa controlá-lo de forma a minimizar os impactos, né? Minimizar, mitigar, reduzir. Não é isso? É uma forma de tratamento do risco. A gente não necessariamente vai precisar eliminar o risco, porque isso é muito difícil. E a maioria das vezes a gente não consegue eliminar o risco, mas a gente vai tratar ele mitigando, né? Reduzindo o efeito do impacto do risco. Isolar, enjaular, enclausurar, não é isso? São as formas de tratamento. Ex-adesivos, Jorge, legal, muito bem, da área da indústria, agora está num outro segmento, mas está aqui participando conosco, né? Muito bem. A gestão de risco é para qualquer tipo de atividade, qualquer tipo de empreendimento. Qualquer atividade que você estiver fazendo tem um risco. Como é que você controla o risco? Como é que você enjaula o risco para que não se tenha um impacto significativo no seu empreendimento, no seu processo, né? Então, a mitigação significa reduzir ou aliviar o efeito de algo. Bom, já é um bom começo, já é um bom caminho a gente mitigar o risco, né? Porque muitas vezes a gente não consegue eliminar, né? E o tratamento do risco é um processo preventivo. Então, a norma ISO 9001, que é uma norma a nível internacional para certificação de sistemas de gestão da qualidade, para qualquer tipo e tamanho de empreendimento, estabelece que preventivamente nós precisamos fazer abordagem dos riscos e das oportunidades. Tá? Então, é uma forma preventiva, você vai se preparar antes de uma catástrofe, de um problema, do impacto acontecer na sua atividade, no seu processo, no seu empreendimento. Muito bem, seja bem-vinda, Lise, Mari, Márcia Santos, seja bem-vinda. Sejam bem-vindos, muito legal a presença de vocês. Aldinice também, seja bem-vinda. Então, o tratamento do risco é um processo preventivo. Nós vamos definir um plano A, um plano B, um plano C,
e quantos planos forem necessários, para que a gente possa reduzir os impactos do risco na nossa atividade. Então, não é uma tarefa fácil, né? Requer muito trabalho, mas também a gente não precisa se ater a muitos detalhes, que muitas vezes nós estamos sob forte pressão pelo tempo, pela cobrança de que as coisas estão mudando e nós temos que ser ágeis em achar uma forma de tratar os riscos. Não é isso? A gente não ganha lá um ultimato assim, vai acontecer tal coisa, te programe, você tem 6 meses para avaliar o risco. Não. É no dia a dia mesmo que a gente faz essa tarefa. E à medida que o cenário vai mudando, a gente vai monitorando e alterando os riscos, porque as coisas mudam de forma muito rápida hoje, né? A internet das coisas, a era da tecnologia faz com que as coisas, mudam num estalar de dedos, e nós precisamos ser rápidos, ágeis e eficientes, né? Em tomadas de decisões, em tratativas de riscos. O que é o melhor fazer? Qual a melhor decisão? É A ou B? Então a gente precisa tomar essas decisões para gerenciar os riscos, tá bom? Então a empresa mapeia todos os riscos, né? A gente faz 4 atividades, 4 etapas anteriores para chegar na etapa do tratamento do risco. Agora que a gente já sabe o tamanho do risco, se ele é pequeno, se ele é médio ou se ele é grande, e aí a gente define as tratativas, né? O plano de contingência. O que nós vamos fazer para eliminar ou reduzir o risco? Também. E a gente tem riscos de todo tipo, né? Nós temos riscos fiscais, riscos cibernéticos, riscos tecnológicos, riscos financeiros, estratégicos, operacionais. Então nós temos que ter uma mente bem aberta para olhar todos os riscos na sua essência, certo? Tudo aquilo que nos rodeia internamente dentro da empresa e externamente também fora do nosso empreendimento, tá bom? Então, a gente tem aproximadamente, eu anotei aqui, 7 formas de fazer o tratamento do risco. E eu vou colocar para vocês cada uma delas agora e depois nós vamos explicar, nós vamos dar um exemplo prático de cada um desses tipos de tratamento, tá bom? Então anote aí, são 7 tipos de tratamento, né? O tratamento de risco pode envolver 7 tipos de formas de tratamento. Então toma nota aí do primeiro. Qual é o primeiro tipo de tratamento, tá? Ação. A gente pode fazer uma ação, um plano de ação, né? De evitar o risco pela decisão de não iniciar a atividade ou de simplesmente descontinuar uma atividade. Lembra que tem momentos que a gente não consegue eliminar o risco? Então, se o risco for muito grande, muito significativo, você pode deixar de fazer uma atividade para ter aquele risco específico. Só que aí a pergunta, você pode descontinuar essa atividade? Você pode parar essa atividade ou deixar de fazer? Nós vamos dar exemplo prático daqui a pouquinho, na sequência, para cada um desses tipos de tratamento de risco, certo? Tratativa 2. Tratativa 2. Assumir ou aumentar o risco a fim de buscar uma oportunidade. Lembra que tem os riscos benéficos, né? São as oportunidades. Se você não arrisca, como é o ditado, que não arrisca, não petisca? É assim? Conhece esse ditado popular? Então, você vai aumentar ou assumir o risco em busca de uma oportunidade, certo? Algo novo, uma oportunidade nova que tem ali no cenário externo agora, fora do nosso processo, da nossa organização. Que oportunidades são essas? Que risco que eu vou correr ou assumir para enfrentar uma oportunidade? É possível? Sim? Faz sentido para vocês? Vocês estão conseguindo entender? Já estão conseguindo enxergar alguma possibilidade de oportunidade? Qual risco você poderia enfrentar
ou assumir, né, a fim de ir em busca de uma oportunidade. Pode? Sim, sim, é uma opção. É uma opção. Terceira forma de tratar um risco é a remoção da fonte do risco. Você remove completamente a fonte do risco. Nós falamos do leão antes no zoológico, certo? Leão no zoológico. O leão é perigoso? Sim ou não? Sim, leão é perigoso. Se expor ao leão é um risco. Só que ele está enjaulado, tá? Então ele está controlado. Mas será que nós podemos eliminar a fonte do perigo? Podemos tirar o leão do zoológico e colocar um gato no lugar, por exemplo? O gato é perigoso? E aí, sim ou não? Bom, ninguém vai querer ir no zoológico para olhar um gato, porque o gato é um bichinho de estimação que a gente tem em casa, né? Então, no zoológico a gente quer ver animais selvagens, ferozes. Então, para este caso não vai dar certo, não posso trocar o leão pelo gato. Mas no nosso empreendimento é possível, em muitos casos, remover a fonte do risco. Remover a fonte do risco. E eu vou dar exemplo para vocês. E vocês vão concordar comigo. E vocês podem colocar exemplos aqui também no chat, né? Para compartilhar com os demais que estão conosco aqui. Nós temos agora 19, 18 pessoas acompanhando nossa live. Que coisa boa. Muito bom. Então, quarta possibilidade de tratativa do risco. Quarta forma é a alteração das consequências. Não, antes, a alteração da probabilidade. Vocês lembram que lá na análise, a gente tem a etapa de compreender o risco e o nível do risco em relação à probabilidade e à magnitude do risco. É muito provável que esse risco aconteça. Então, nós podemos definir ações para reduzir a probabilidade do evento do risco acontecer. É perfeitamente possível, tá? Então, a alteração da probabilidade. Um risco que tem uma probabilidade alta de acontecer, você vai estabelecer um plano de ação, um plano de contingência, para que essa probabilidade desça ao risco pequeno. Que não seja provável, pouco provável que esse evento aconteça. Então, isso também é possível e muito utilizado na gestão de risco. É uma das formas mais utilizadas aqui no tratamento do risco, tá? É reduzir a probabilidade do evento acontecer. Então, você define controles que vão impactar na redução da probabilidade do evento de acontecer. Quinta forma de tratamento, ou tipo de tratamento, né? É a alteração das consequências. Lembra que as consequências têm a ver com a magnitude do impacto, o quão severo é aquele risco? Qual a magnitude? Qual é o impacto do dano? Então, a gente pode definir uma ação para reduzir a consequência desse dano. Também é possível. Vejam vocês, tá? E o sexto é o compartilhamento do risco. O compartilhamento do risco. Com quem? Com uma parte interessada, com o cliente, com o fornecedor, enfim, incluindo contratos, financiamento do risco. É uma forma, né? Compartilhar o risco com alguém. Vou dar exemplo também daqui a pouquinho. E a sétima forma de tratar um risco é a retenção do risco por uma escolha consciente. Né? Tu tá bem consciente daquele risco, mas você, de novo, retém esse risco, assume, né? Porque é uma escolha consciente. Então, essas são as 7 formas de tratar o risco. E às vezes a gente define uma ação que vai
que vai se encaixar em mais do que uma dessas 7 ações. Pode se repetir em 2 formas de tratativa, por exemplo, tá? Então, eu tenho o exemplo 1. A forma de tratativa 1, tá? Que é a ação de evitar o risco. Lembram? Ação de evitar o risco pela decisão de não iniciar a atividade ou descontinuar a atividade que dá origem ao risco. Que exemplo seria esse? Nós falamos outro dia do Everest, né? E eu quero continuar exemplo do Everest para vocês. Olivia, seja bem-vinda. Juliana, seja bem-vinda. Muito bom. Nós temos pessoal participando de vários lugares do Brasil, não é isso, gente? Coloca aí no chat a localização de vocês, por favor. Quiserem colocar a área de atuação também, seja bem-vindo. Lídia, que bom, seja bem-vinda. Então, o exemplo do Everest, né? O exemplo número 1 é a ação de evitar o risco pela decisão de não fazer atividade ou descontinuar a atividade que dá origem ao risco. Então, você ia escalar o Everest. Lembra dessa ação? Você tinha um projeto de escalar o Everest. Mas aí tem o risco de perder a sua vida. A gente falou isso outro dia, né? O risco da avalanche. E você pode perder sua vida. Então, você simplesmente desiste dessa atividade. Você não leva adiante esse projeto. Você aborta ele, porque assim você vai abortar o risco. A atividade que vai dar origem ao risco é você escalar o Everest. Então, você encerra a atividade, você interrompe esse projeto e assim você elimina o risco. É uma das formas de tratar o risco, tá, gente? Não é muitas vezes usual, mas pode acontecer esse tipo de tratativa, tá certo? Estão entendendo? Faz sentido para vocês? Se não, Novo Hamburgo, Jéssica, seja bem-vinda também. Muito bem. Que alegria ver vocês. Então, eu tenho 3 exemplos dessa primeira forma de tratativa. Falei do Everest, então a pessoa interrompe o projeto de escalar o Everest porque tem o risco de perder a vida. Pronto, encerrou o risco. Encerrou a atividade, encerrou o risco. Concordam? Tá claro esse exemplo para vocês? Segundo exemplo, é um risco estratégico, tá? Então, um risco que afeta todos nós, um risco do cenário externo, que é a concorrência. Quem hoje não tem concorrência? Me diga aí. Quem hoje não sofre concorrência? Existe algum nicho, algum mercado que não tem concorrência? Difícil, né? Então, é um risco, é uma ameaça, na verdade, que a gente corre em qualquer nicho de mercado, qualquer nicho, qualquer empreendimento, né? Então, o risco da concorrência é um risco estratégico, né? Nós temos uma fábrica de tijolos. O exemplo que eu estou trazendo para vocês é uma fábrica de tijolos, certo? E havia um projeto, o empreendedor, ele estava com um projeto de abrir uma filial da fábrica de tijolos em outro estado, tá? Fora do estado da Bahia. Só que ele desistiu do projeto porque ele viu uma concorrência acirrada. E o objetivo dele com essa filial era atingir um faturamento de R$100 mil por mês. Em função da concorrência acirrada, ele desiste de abrir esse projeto. Também se encaixa no exemplo número 1. Então, ele encerra esse projeto, essa atividade, encerra o risco de não atingir esse objetivo. Tá certo? Estão entendendo? Sim? E o terceiro exemplo? O terceiro exemplo é uma fábrica de tintas. A fábrica de tintas, né? Então, essa fábrica de tinta, ela produz tinta à base de solvente. Uma das suas linhas, né? A linha mais tradicional de produção dela
é a fabricação de tinta à base de solvente, que é um produto químico, certo? E aí eles têm um alto risco de contaminação do solo em função do processo interno de fabricação deles lá. E aí essa fábrica, ela desativa essa linha de produção, na verdade esse produto, desativa esse produto. Então é uma forma de eliminar o risco. Vejam vocês que os 3 exemplos que eu dei para vocês deixou de fazer atividade para eliminar o risco. Corta a atividade, acaba o risco, certo? Concordam? Sim ou não? É isso aí, né? Esse é a tratativa número 1. Vamos para exemplos da tratativa número 2? Depois de tratar o risco é assumir ou aumentar o risco a fim de buscar uma oportunidade. Então, você vai em busca de uma oportunidade, mas para isso você vai assumir ou aumentar um risco. E aí você vai definir uma tratativa, né, para encarar, se preparar, né, para enfrentar esse risco, para em busca de uma oportunidade, tá? Aí fora está cheio de oportunidades. Nós precisamos ser empreendedores e ter visão de negócios para ver quais oportunidades a gente pode aproveitar. Que aquelas oportunidades que a gente deixar passar, o nosso concorrente vai agarrar. Não é isso? Isso, né? Então, exemplo número 1, ainda do Everest. No exemplo anterior, a pessoa desistiu do projeto, tá? De escalar o Everest. Mas agora, ela mudou de ideia. Ela vai aumentar o risco a fim de buscar uma oportunidade. Então, o risco continua lá, perder a vida. Se ele vai levar adiante esse projeto, esse risco continua. E é um risco altíssimo, não é? Risco de perder a vida é o maior risco que existe. Porque é irreversível se perder a vida, né? Não tem o que fazer. Só que ele vai em busca de oportunidade, ele vai correr o risco de perder a vida, porque ele está vendo uma oportunidade, tá? Sabem vocês qual é essa oportunidade? O que faria vocês enfrentar o risco de perder a vida? Quanto custa, né, a sua vida, minha vida? Para o nosso profissional, nosso colega aqui, seu Pedro, tá enfrentando o risco de perder a vida porque tem uma oportunidade de ser o primeiro soteropolitano a escalar o Everest. E com isso, o primeiro soteropolitano que conseguir essa proeza vai ganhar um patrocínio de R$2.000, que é um patrocínio de uma grande multinacional de equipamentos de esportes radicais. E aí? Você enfrentaria esse risco? Sim ou não? Olha o tamanho do risco. E agora, qual é a sua decisão? Então, seu Pedro vai assumir esse risco, né? Vai assumir esse risco. Você arriscaria? Você assumiria esse risco? Tamanho risco? Difícil, né, gente? Muito difícil. Muito difícil. Ele pode não perder a vida e ganhar R$2.000.000, mas ele pode perder a sua vida. E aí? O que você faria no lugar deste indivíduo? Tá? Então, é assumir ou aumentar o risco em busca de uma oportunidade. Mas eu vou dar outro exemplo para vocês aqui também, certo? Vamos lá, exemplo 2. Você vai abrir... Lembra aquele empreendedor lá da fábrica de tijolos? Agora ele vai em busca de uma oportunidade. Ele vai levar o projeto dele adiante de abrir uma filial, porque ele vislumbrou uma oportunidade lá na frente, que era fazer venda de produtos para uma rede de construtora a nível nacional. E a oportunidade é de alavancar as vendas e alcançar o faturamento de R$200.000 por mês. E aí? E aí? É uma oportunidade? Ele vai assumir um risco,
porque pode não dar certo, ele pode não conquistar essa rede de construtora nacional, e aí ele assume um risco grande. Só que ele vai em busca da oportunidade, porque ele pode dobrar o faturamento dele, né? Dobrar o faturamento dele. E aí? É possível? É uma oportunidade. Ele vai assumir, tratar riscos, para que ele conquiste, de fato, esse grande cliente, esse potencial cliente, né? E alcance essa oportunidade de alcançar o seu objetivo, que são os 200 mil reais por mês, tá? Certinho? Faz sentido? Vamos ver, Ana, colocaria aqui. Eu arriscaria a vida é feita de oportunidades, mesmo correndo riscos. Mas os riscos também tem que, você vai medir, né? Risco pequeno, médio, grande. Você vai assumir todos os riscos. Então, é uma decisão que você vai tomar, que cada um de nós vai tomar, né? Exatamente. Essas são as decisões que nós precisamos tomar. Terceiro tipo de tratamento é a remoção da fonte de risco. Como a gente pode eliminar a fonte do risco? De que forma? Pode ou não pode? Será que a gente consegue eliminar a fonte do risco? É difícil, mas pode ser feito, né? Pode se conseguir eliminar, remover a fonte de risco, né? Então, eu tenho aqui o exemplo de um risco operacional, tá? É a fábrica de tinta de novo. A fábrica de tinta, aquela lá que a gente falou antes, ela faz um novo desenvolvimento, inova com uma linha sustentável. Lembra que lá ela deixou de produzir tinta à base de solvente para evitar o risco de contaminação do solo? Aqui ela está removendo a fonte do risco. Ela desenvolveu um novo projeto e ela não usa mais solvente nesse novo produto, usa água, porque é tinta à base de água. E aí, removeu a fonte do risco. Certo? Então, é possível sim. É possível. Removeu a fonte de risco da contaminação do solo por solvente, porque a água não polui o solo. Agora, existe uma tendência, né, de que as pessoas cada vez querem produtos mais sustentáveis. Isso já existe na prática, não é uma inovação, né? A gente já sabe que existe hoje tinta à base de água, adesivos à base de água, né? Já não é mais uma inovação. Essa inovação já aconteceu lá pelos anos 90, né? 2000, né? Então, é uma forma, mas foi um exemplo que eu encontrei para dar para vocês aqui, tá? De remover a fonte do risco. É uma das formas de tratar o risco, é remover a fonte desse risco, tá? E tem o risco de conformidade aqui. Risco de conformidade de produto ou de serviço. Risco de conformidade. Né? Será que você manda todos os produtos conformes para o seu cliente? Aqui o exemplo que a gente tem, existe o risco de enviar produto não conforme para o cliente. E a gente precisa remover a fonte desse risco, né? Então, a organização estabeleceu um plano de contingência, estabeleceu um novo processo de controle de qualidade que vai inspecionar 100% dos lotes produzidos. 100% das amostras dos lotes vão ser analisados, testados e aí ser concluído se está conforme ou não conforme. E aí vai para o cliente. Então, é uma forma de remover o risco. A gente sabe que as formas de tratativa de risco, elas impactam em recursos humanos, recursos financeiros, recursos tecnológicos, né? É necessário fazer um investimento para tratar um risco, né? E às vezes os custos são altos, são elevados para se tratar um risco. Michael Oliveira, Márcia Brito, Patrícia, sejam bem-vindos. Então, tratar o risco é um custo,
mas é uma decisão que o empreendimento toma, porque o impacto, às vezes, de não tratar o risco é muito além, muito superior do que investimento que a gente faz para reduzir ou eliminar o risco, tá bom? Então, risco de conformidade, né? A gente eliminou, removeu a fonte de risco através da inspeção 100% dos lotes, ou seja, só sai o que tiver 100% aprovado, 100% dentro da especificação. Então, se definir um controle a mais, um processo a mais, operacional a mais, para se fazer esse controle, esse cuidado, tá? E o terceiro exemplo é o risco tático. É um risco tático, um risco estratégico também. De uma farmacêutica que é a Esplêndida. A farmacêutica Esplêndida, ela tinha o risco de não fazer marketing digital. Era uma fraqueza dela, né? Ela não fazia marketing digital e assim ela não era vista, não era conhecida. Suas ofertas não eram vistas, suas promoções não eram conhecidas, né? E essa farmacêutica, ela estava sendo engolida pelas farmácias concorrentes que estão aí na mídia, na rede, sendo vista o tempo todo, né? Divulgando suas promoções, seus programas de fidelização de cliente. E a Esplêndida também removeu a fonte desse risco, dessa fraqueza, né? O que ela fez? Ela contratou um expert de marketing digital, pessoa super competente e qualificada, que agora atua só na área de marketing digital, fazendo toda a parte de marketing digital da farmácia, tá? Então, contratou uma pessoa e ainda investiu em recursos de informatização, que a empresa não tinha, a farmacêutica não tinha tecnologia, não tinha sistema de informação, né? E hoje ela tem, então ela eliminou esse risco e agora ela pode ser vista por todos, porque ela tá na rede. Antes ela era vista por quem passava na rua, né? Que ninguém mais lê jornal, ninguém assiste mais rádio, né? Ninguém olha mais pro outdoor, porque tá todo mundo olhando pro celular. Então, é aqui na rede, essa telinha do celular, que a gente veicula as informações e que todo mundo tá atento, tá certo? Então, também, demos 3 exemplos práticos de remoção da fonte de risco em empreendimentos. Nossos riscos são diversificados, porque a gestão de risco, ela é feita para qualquer tipo de empreendimento, tá? E aí, tem um outro exemplo aqui, muito simples também, que todos nós conseguimos imaginar aqui, né? Todo mundo conhece a Paralela em Salvador? Avenida Paralela em Salvador. Como é essa Avenida Paralela? Ela é duplicada nos 2 sentidos da via, certo? Então, se situando, conhecem essa rodovia? Ou poderia ser a Marginal Tietê em São Paulo também, certo? Então, é a pista de automovimentação de trânsito, certo? Qual o risco presente? Existe muito trânsito e existe pedestres querendo atravessar a rua. Existe um alto risco presente, que é os pedestres querendo atravessar a rua. O que pode acontecer? Qual é o risco? Eles atravessando a rua ali na avenida, eles se expõem ao risco. Qual o risco? Qual é o perigo? Atropelamento. Existe o perigo, né, do atropelamento, certo? Então, há um alto risco presente e nós queremos controlar esse risco. Então, a primeira ação que a gente vai definir não é eliminando o risco, mas é controlando, é reduzindo, minimizando esse risco, tá certo? Então, nós vamos implementar um plano de contingência para estabelecer faixas de segurança a cada 500 metros com semáforos. Isso mesmo, atropelamento, risco de atropelamento. Tá? Então, a gente vai estabelecer faixas de segurança e antecede a faixa de segurança o semáforo. E aí tem o momento do pedestre passar. E aí isso reduz o risco? Reduz a probabilidade do atropelamento? Sim ou não? Reduz, né?
E de PDS, redutor de velocidade, isso mesmo. Perfeito. Então, nós temos aqui uma ação de contingência para reduzir o risco, mas o risco ainda está presente. Agora, nós reduzimos a probabilidade do atropelamento, a probabilidade de um atropelamento acontecer. E também podemos alterar a consequência, porque uma vez que os carros já começam a reduzir a velocidade, o impacto já não é tão forte. Vejam vocês que com esse exemplo a gente altera a probabilidade, pode alterar a consequência do risco, tá? Mas a gente só reduziu o risco ainda está presente, a gente não eliminou o risco. Vamos encontrar uma forma de eliminar esse risco? Será que é possível eliminar totalmente o risco de atropelamento na Paralela, em Salvador, ou na Marginal Tietê, em São Paulo? Sim, é possível? Como seria essa ação? Que plano de contingência seria esse? Qual seria? Isso, passarelas, muito bem, Suzana, tá ligada, né? Tá ligada. Passarelas, né? A cada 500 metros uma passarela. Então, reduz, praticamente elimina o risco de atropelamento, porque associado a essas passarelas, você ainda coloca aquelas proteções de grade elevadas para que as pessoas não tenham possibilidade de atravessar caminhando na rodovia. Então, vejam só que a gente eliminou, cortou o risco aí. Então, é possível. É difícil, mas é possível, tá? Só que a gente precisa embutir recursos financeiros, humanos, de projetos tecnológicos, né? Então, precisa ter essa parte de custos envolvidos para poder tratar de forma adequada os riscos. Mais um exemplo que a gente viu, né? Existe mais uns exemplos aqui que eu tenho para vocês, tá? Essa aula tá voando, gente, tá voando. Então, vamos lá. Risco estratégico, pandemia. Vamos reduzir, vamos alterar a probabilidade do risco, certo? Um exemplo de redução de probabilidade. Além desse que a gente deu agora da pista, né? Que também reduziu a probabilidade do atropelamento acontecer. Eu tenho mais um risco aqui, que é um risco estratégico agora na pandemia. O que aconteceu com a pandemia? Falta de leitos clínicos e de UTI para a demanda de pacientes acometidos pela Covid. Não foi isso? Faltou leitos em UTI, tá faltando até agora, não tá? E aí? O que a gente pode, o que foi feito, o que pode fazer não, o que foi feito desde a China, eu me lembro, não sei se vocês lembram, mas lá no início da pandemia eu não estava entendendo, no início, não tinha informação suficiente a respeito ainda, por que se estava construindo hospitais de campanha. Vocês se questionaram isso? Hospitais de campanha, o que é isso, né? Eu não tinha noção do que era a gravidade, porque nem pandemia ainda estava declarada, né? No início demorou um pouco para a pandemia ser declarada, né, pela Organização Mundial da Saúde. Então eu não tinha noção do tamanho do risco que era a Covid. Vocês tinham? E aí, como foi feito o tratamento desse risco, né? Da falta de leitos clínicos e de UTI? A construção de hospitais de campanha. Deu certo, gente. Se embutiu muito dinheiro, muito recurso, hospitais não ficaram prontos, se desviam muitos recursos, mas o objetivo era enfrentar o risco de falta de leitos de UTI, leitos clínicos para tratar pacientes da Covid. Certo, gente? Então vejam aí o Comitê de Gestão de Crise. Tem empresas, tem organismos que têm especificamente um grupo, né, de pessoas que trabalham só como comitê de crise.
porque precisam prever todos os possíveis cenários e riscos que podem acontecer e agir previamente. Não é isso? Em quanto tempo teve que se construir um hospital de campanha? Vocês lembram na China? Em quanto tempo se construiu o primeiro hospital de campanha? Vocês lembram? 10 dias, não foi isso? Confirma aí pra mim. 10 dias na China, aqui no Brasil foi muito mais, né? Aqui levou 3 meses e não ficou pronto, não ficou entregue. Quando ficou pronto já tinha baixado os casos, não foi isso? Desmontou os hospitais de campanha. E aí? Então, é gerenciamento de crise, gente. Em todo momento, em todo segmento, em todo tipo de... Seja risco de segurança, de saúde, de qualidade, de meio ambiente, estratégicos de negócio, existem riscos em todos os segmentos, tá? Em todas as áreas de atuação. Mais um outro exemplo, nós temos a empresa XYZ. A empresa XYZ, ela é uma empresa que também não é informatizada, tem os processos muito manuais, é uma empresa que monta calçados. E vocês sabem, não sei se sabem, né? Mas o calçado, a linha de produção do calçado é muito artesanal, não é automatizada, né? São muitas pessoas envolvidas para montar cada parte do calçado, tá? Então, existem muitos erros de cálculo, de digitação, de controle de estoque pela falha humana. Esse é o risco, tá? Esse é o risco. E como a empresa estabeleceu qual o plano de ação para enfrentar esse risco? A informatização, né? Sistema de informatização para reduzir a probabilidade desses riscos, dessas ocorrências operacionais. Certo, gente? Então, a gente consegue estabelecer, se nós tivermos um método, se nós tivermos recursos, ferramentas apropriadas, a gente consegue fazer uma gestão de risco bem eficiente, tá? Não tô dizendo que todo mundo consegue fazer isso muito bem, mas deveria saber, porque os impactos são muito grandes. Então, a gente precisa fazer uma tratativa, um tratamento de riscos bem adequado, tá? E vamos adiantando um pouquinho. A quinta forma de reduzir o risco é alterando a consequência, a gravidade do risco, né? A magnitude do risco. Então, por exemplo, um risco cibernético. O que é um risco cibernético? É o mundo da digitalização, né? Tecnológica, internet das coisas, tecnologia. E é um caminho sem volta, que coloca as pessoas, as empresas, à mercê de ataques virtuais. O seu empreendimento já sofreu um ataque virtual? Não, mas pode sofrer. A gente tem notícias pelo mundo afora de vários ataques virtuais que estão acontecendo, né? Então, é uma ameaça. O vazamento de dados, exposição de privacidade, invasões e sequestro de dados e apropriação de domínio são ameaças do mundo do risco cibernético, né? E como a gente enfrenta, como a gente trata esse risco cibernético? Como é que faz? As organizações têm uma área especializada em TI, não é isso? Em TI, sistemas de informação, existe software, ferramentas que podem controlar esses ataques virtuais, né? Então, é uma forma de tratar esses riscos cibernéticos. Vai eliminar? Provavelmente não, mas vai reduzir a consequência, né? Que às vezes é um risco, se corre o risco de bloquear um perfil, por exemplo, apenas. Em 2 dias você resolve isso. Mas se é invasão de privacidade, se é sequestro de informação e dados, que a empresa, o empreendimento não consegue mais recuperar, e aí? A gravidade é outra, né? Então,
ter tecnologia, ter software de controle de informação. Áreas de TI especializadas para trabalhar com esse tipo de tecnologia para proteger os dados do empreendimento. Proteger os dados, as informações, né? Porque elas são sigilosas, elas são privadas, mas existem os ataques virtuais. Então, são riscos também que o mundo corporativo está enfrentando e hoje cada vez mais. Compartilhamento de risco. Vamos dar um exemplo de compartilhamento de risco? Com quem a gente compartilha o risco? Com uma seguradora, por exemplo, pode ser? Pode, né? Um risco de incêndio, do patrimônio, pode ser compartilhado com uma seguradora. Pode ser compartilhado também com o cliente. Por exemplo, isso é muito comum na indústria automotiva. Você já trabalhou numa empresa que presta serviços para a empresa automotiva, os sistemistas, né, das empresas automotivas, elas estabelecem um termo de garantia da qualidade. E onde você assume responsabilidades e riscos enormes. Então, é um risco compartilhado, gente. É um risco compartilhado, tá? E, por último, a retenção do risco por uma escolha consciente. Por exemplo, vamos supor que uma empresa determinada lá, em um determinado período, aumentou as suas vendas de forma significativa. E não teria pessoal para atender toda essa demanda. Teria que contratar 10 novos funcionários. E ela não contrata. Então, ela retém esse risco. Até porque é um alto custo, 10 funcionários, e pode ser que essa previsão de vendas não ocorra. Então, é uma forma de reter o risco por uma escolha consciente, tá, gente? Então, 7 formas aqui diferentes de se tratar o risco, né? O tratamento do risco é o controle do risco de forma preventiva, para que a gente possa ter sucesso no atendimento dos nossos objetivos, certo? E para a gente finalizar aqui, nós vamos falar rapidinho aqui sobre o monitoramento do risco, né? Teve uma pessoa que me falou que a etapa mais difícil, né, do fluxo de gestão de risco, que ela entendia ser o de monitoramento do risco, né? Então, uma vez estabelecido todo o processo, você precisa agora manter e monitorar de que essa gestão de risco de fato seja eficiente e aconteça conforme planejado, né? Então, se você no início do ano, janeiro de 2021, estabeleceu, identificou os riscos, né, definiu planos de ações, como é que você monitora agora? O que pode acontecer? Os riscos podem mudar, a probabilidade, as consequências podem mudar, porque o mundo está mudando, a política muda, a economia muda, né? Então, precisa ter essa revisão, essa adaptação dessas mudanças, né, do cenário, o que eles impactam de novo num período de 2, 3 meses. Qual é o tempo ideal para se fazer o monitoramento dos riscos? 1 mês? 6 meses? 1 ano? O que você acha? Qual é o tempo ideal? 3 meses? 6 meses? E o que envolve esse monitoramento, né? Esse monitoramento envolve 5 situações. Você vai monitorar o acompanhamento dos riscos identificados. Eles continuam iguais? Mudou a probabilidade? Mudou a magnitude? Mudou o tamanho desse risco? Certo? Isso você vai monitorar. Você vai monitorar também a implementação do teu plano de ação. O que você definiu como plano de ação para controlar, reduzir o risco? Você definiu lá um plano de contingência. O que fazer, como fazer, quando fazer e quem vai fazer. E aí você vai avaliar. Essas ações foram implementadas? Elas foram eficazes? Quais foram os riscos residuais que
se mantiveram. Existem riscos residuais que, apesar de você implementar o plano de contingência, ainda existe algum risco residual presente? Identificar novos riscos, porque o cenário muda o tempo todo. Existe uma mudança, amanhã você perde parte da tua equipe, amanhã vem um concorrente novo, então tu tem um cenário novo e você precisa avaliar de novo esse cenário para ver se não tem novos riscos que você vai incluir na sua planilha. Certo, gente? Então, você vai também avaliar a eficácia do processo de risco, né? Ou seja, durante todo o ciclo de vida do projeto, durante todo o ciclo de vida daquela atividade, daquele objetivo, né? Então, o que eu recomendo, né, como especialista, né, de sistema de gestão da qualidade, desde há 6 anos trabalho com gestão de risco, desde a nova versão da norma, né, ISO 2015, ISO 9001-2015, eu implantei junto a uma organização a ISO 9001-2015 em 2016, num cliente. E lá a gente teve que iniciar, então, fazer a aplicação da implementação da gestão de risco, deselar o trabalho com gestão de risco nas organizações. E a gente aprendeu, então, e foi melhorando com o tempo, certo? Antes a gente levava muito mais tempo para monitorar os riscos. Hoje eu digo assim, ó, a cada 3 meses você precisa monitorar, gerenciar o teu processo de gestão de risco, tá? A norma ISO 9001, ela exige que a cada reunião de análise crítica seja feito uma avaliação da mudança do cenário para ver os riscos e oportunidades. Normalmente, as empresas fazem uma reunião de análise crítica semestralmente. Antes era anualmente, agora com esse mundo mudando o tempo todo, as empresas estão mudando para 6 meses. Mas 6 meses ainda é muito tempo para se fazer o monitoramento da gestão de risco. Então, o que eu digo para vocês, o que eu aconselho por experiência própria, é que a cada 3 meses a gente possa fazer o gerenciamento do risco, tá? Que o pessoal, os gestores, a direção, o pessoal do sistema de gestão da qualidade possa estar fazendo esse acompanhamento trimestralmente, tá? É a melhor forma, porque é agir de forma preventiva. Não podemos deixar acontecer os problemas, os impactos, para depois correr atrás das soluções. Nós precisamos prever preventivamente, né? Então, esse é o tempo que eu indico. Isso não está escrito em nenhum lugar, não. É uma experiência, uma expertise minha que eu venho contribuir com vocês, tá? Podem deixar seus comentários, suas dúvidas, suas perguntas sobre gestão de risco. Pode colocar no chat aí dúvidas, perguntas, objeções que vocês tenham na gestão de risco, né? Aspirações que vocês tenham aqui. Aproveito para pedir para você se inscrever no meu canal, Márcia Pagliarini. A gente está divulgando todos os nossos vídeos lá. No Instagram, todo dia a gente posta tutoriais sobre sistema de gestão da qualidade. No Facebook, na conta Pagliarini Consultoria também. São nossos canais virtuais de comunicação.